Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Calheiros, né? Também conhecido como Sérgio Palmares, tá bom? E eu trabalho literatura com vocês, tá, pessoal? E hoje, então, eu vou compartilhar aqui com vocês na nossa videoconferência aqui de épocas de pandemia, tá? Nós estaremos trabalhando, então, na sequência aí, o quinhentismo do Brasil, tá? Nós trabalhamos até então a literatura clássica, o classicismo, né, que na verdade, gente, é o seguinte, tá? Tudo está dentro desse pacote de 1500, tá? Que nós tivemos aí em fins de 1400, o período 400 nas artes plásticas, né? Nós tivemos então o renascimento, né? Que é justamente quais são as características, né? Que é justamente a questão da razão sobrepondo-se à emoção, né? Então, o cientificismo, né? A tecnologia, a filosofia, tá? Opondo-se a todo aquele pensamento medieval, né? Todo aquele pensamento religioso do teocentrismo. Então, nós temos o antropocentrismo, tá? Presentes. E aí o que vai acontecer, né? Na literatura, esse momento foi chamado de classicismo, tá? Então, até porque em Portugal, especificamente falando, pessoal, nós não tivemos aí o período quatrocento na literatura, tá? O período quatrocento ele é nas artes plásticas. Então, aí em 1527, em Portugal, Sá de Miranda volta da Itália trazendo a medida nova, que são os versos decassílabos, né? É toda aquela influência da arte grega e romana da antiguidade. Tá bom, pessoal? Aí o que acontece? No Brasil, portanto, nós não tivemos, né, então, uma literatura clássica, até porque o Brasil estava sendo descoberto. Então, o que nós temos nesse momento, pessoal? O que a gente encontra aí no Brasil, nesse pacotão aí de 1500, né, que vai até 1600? O que a gente tem? Nós vamos ter a literatura então chamada de quinhentismo, a literatura quinhentista, né, que dentro dela nós encontramos a literatura informativa e catequética, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, esse processo, né? Eu acredito que já esteja aí na tela, vocês já estejam conseguindo ver, e nós, então, estaremos mostrando um pouco para vocês sobre o que foi, né, a literatura informativa e catequética. Então, olha lá, pessoal. Então, como eu disse para vocês, nesse momento, então, do quinhentismo, por que quinhentismo? 1500, tá? Mais tarde nós teremos seiscentismo, barroco, 1600, tá bom? Setecentismo, 1700, arcadismo, né? Oitocentismo, romantismo, e assim vai, beleza, pessoal? Então, olha lá, aí quinhentismo, então, aqui no Brasil, né? É claro que nós não podemos falar de arte, né? Inteiramente, assim, brasileira, porque é uma arte ou literatura que era feita por pessoas que por aqui passavam, né? Eram cronistas, eram viajantes, né? Pessoas que estavam chegando aqui para colonizar o Brasil, aquela coisa toda. Então, você tem aqui, então, lá as crônicas de viagens, né, para informar, né? Eles informavam os governantes portugueses, né? Eles davam informações sobre as terras recém-descobertas. Então, a fauna, a flora brasileiras, elas são assim, são muito belas, são maravilhosas e aquela coisa toda. Então, vai falar do índio, né? Que né, causou um grande susto aí no povo português, esses nativos. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre eles. Então, os textos descritivos e informativos, tá, pessoal? Que é muito importante. Então, é muita descrição, né? Vão narrando, mas eles descrevem em detalhes, né? Para dar uma ideia mesmo exata aí de como eram essas terras aí recém-descobertas, né? E ao destaque para a conquista material e espiritual, né? Então, é claro, aí espiritual a gente entra mais na questão da literatura, então, catequética, utilização de adjetivos, né? Para mostrar que é tudo belo. O adjetivo vai me dando aí, né? Isso aqui é maravilhoso, essa flor é linda, aquele mar de um azul grandioso, aquela coisa toda, né? Então, e uma linguagem simples, né? Para
para que informasse, então, para os reis, né, para os governantes portugueses, de como estavam aí, ou como eram as terras recém-descobertas. Então, o que é essa literatura de informação, né? Você prestar atenção aqui, olha lá, né, essa pintura, você vê assim tudo muito bonito, um cenário assim, né, claro, a pintura mostrando o Brasil antes aí da chegada do europeu. Então você vê esse primeiro encontro, né, o índio com o europeu, né? E aí daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa palavra índio, mas por enquanto eu vou usando. Então, olha lá, essa coisa do índio com o europeu, né? Então, você vê aqui que é bem interessante. Então, a gente vai vendo que os nativos aqui, então, eles eram assim, muito assim, hospitaleiros, eles, os portugueses chegavam, eles aí iam trocando, né? Ali, miçangas, né? Ah, troco de ouro, a galinha, né? Troco de ouro, então aquela coisa toda. E aí, houve na verdade, aquela imposição cultural, né, europeia sobre, né, os povos que já aqui habitavam, né? Então, gente, sobre essa beleza da nossa fauna e flora, né, é que se reportarão os escritores aqui da literatura informativa, né, esses cronistas, né, esses estudiosos aí que por aqui passavam, né, para falar da beleza aí das terras recém-descobertas, tá, pessoal? Aí nós temos, né, é bem interessante, um texto famoso aí, né, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, alguns querem dizer que é a certidão de nascimento do Brasil, né? Como se o Brasil já não existisse, mas beleza. Então aí você tem essa coisa do Pero Vaz de Caminha aí mostrando, né, para o rei, né, Dom Manuel II, né, o rei de Portugal, sobre o descobrimento do Brasil, como que eram as pessoas que aqui havia, né, como que era essa terra, como que era, né, como eram os animais, né, como que era tudo aqui, né? Então aí ele já começa dizendo, olha, ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho, olha lá, ó, galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tinta preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Olha que coisa maravilhosa, né? Que Brasil fantástico, né? Que terra gloriosa, né? Que havia aqui, né? Então eles andavam assim à vontade, nus, né? Sem essa preocupação com maldade, não tinha essa coisa, tá nu, tá sem roupa, não. É como se eles estivessem vestidos, né? É claro, gente, uma coisa aí bem importante, tá? Os índios que andavam nus eram os que habitavam o litoral, tá, pessoal? Isso aí é bem interessante perceber nas regiões mais quentes, né? Então eles andavam nus. Os índios que viviam lá nas regiões mais frias, né, no sul, etc. e tal, os guaranis, por exemplo, eles já usavam roupas, tá? Eles já sabiam usar roupas, eles produziam suas roupas. Então isso é interessante, não foi o europeu que ensinou o índio a se vestir, tá, gente? É bem interessante isso. Como a questão do banho, né? É uma coisa bem louca, isso que eu acho maravilhoso, né? O europeu, né, que, poxa, né, o civilizado, aquela coisa toda, e o europeu mal tomava banho, né? O Dom João, poxa, que aqui chegou em 1808, aí, a família real portuguesa, né, no Brasil, não se tem notícia de Dom João ter tomado um banho sequer, né? Uma coisa louca isso. E o índio, né? O índio já tomava, assim, no mínimo 6 banhos por dia, olha que coisa fantástica, né? O habitante aqui das terras brasileiras, né? Então, a coisa era tão interessante que o caminho, né? Mais para frente a carta ela é maior, né? Ele vai se referir a essa questão das índias nus que não tinham vergonha, é uma coisa natural, né? E também ele vai falar, inclusive, da questão delas estarem saradinhas, né? Elas não tinham pelo, né? Os índios nunca gostaram dessa coisa, né? De pele peluda, então
é uma coisa bem interessante, porque ele vai dizer que as nossas mulheres, né, de as muito olharem, tinham vergonha de não ter as vergonhas como as delas, né? Então, quer dizer, as mulheres ficavam assustadas, porque as índias sem pelos e tal, elas ficavam com vergonha, né? Então assim, porque as índias eram muito bem viviam nas águas, tomavam banho, né, e tal. Então elas se cuidavam nesse sentido, né? E elas eram lisas, né, aquela coisa. Então isso aí causa espanto no europeu, né? Já que chegado, né? E daí, né, não é à toa que os portugueses acabam levando as mulheres indígenas lá para as matas, né? E aí vai gerando, né, esse povo brasileiro miscigenado, essa mistura de raças aí fenomenal, fantástica que é o nosso povo, né? Então vamos lá, pessoal. Outro nome aqui importante, Pedro de Magalhães Gandavo, né, que é cronista, professor, historiador, secretário da Torre do Tombo. Vale uma explicação aí sobre a Torre do Tombo, tá, pessoal? Que era um lugar, né, realmente onde estavam ali para escrever sobre a história de Portugal, né? Então, escritores, pessoas intelectuais. Então, até em 1434, quando dá-se o início do humanismo, né? Foi quando ocorre então a nomeação de Fernão Lopes, a cronista-mor da Torre do Tombo, né? Então o Magalhães Gandavo não era um cara qualquer, ele sabia, ele era intelectual, tá? Então ele era um escritor, ele era um secretário ali da Torre do Tombo, né? Então, ele vai registrar, né, sobre as coisas aqui do Brasil, sobre o que havia aqui, sobre a história, esse encontro, né, do europeu com o índio, sobre todo esse momento inicial da brasileira. Então, vamos lá. Daí ele vai falar aqui, ela escreveu História da Província de Santa Cruz, né, vulgarmente aí chamada de Brasil, né? Então, a obra vai trazer 2 textos, tá, pessoal, que falam sobre as riquezas naturais, né, presentes no Brasil. Eles ficavam deslumbrados com tudo isso, né? Além da descoberta da nova terra e das tribos indígenas, né? Sempre falando aí para os governantes portugueses, olha aí como é que é a colônia de vocês, olha como é que é legal, olha como é que é bonita, etc. e tal, né? Então, tem esta província, assim como vai lançada na linha equinocional para o sul, 8 capitanias povoadas de portugueses, que contém cada uma em si pouco mais ou menos 50 léguas de costa, e demarcam-se umas das outras por uma linha lançada de leste a oeste, e assim ficam limitadas por estes termos entre o mar, o oceano e a linha da repatriação geral dos reis de Portugal e Castelhana. Então, um trecho aqui da obra dele, tá? Falando então sobre o Brasil. E aí nós temos então a literatura catequética, né? Então essa literatura jesuíta, então essa catequese, né? Então os jesuítas, né? Que formam aí a Companhia de Jesus, né? Tem aí como o grande mestre o Inácio de Loyola e tal. Depois a gente vai ver isso lá na frente no Barroco, né? Com a questão da Contra-Reforma. Bom, beleza. O que vai acontecer aqui, né? Que é bem interessante. A Companhia de Jesus vinha, então, para catequizar os índios, para, então, ensinar os índios a respeito da fé cristã, né? Isso é bem legal, porque Camões, né, lá nos Lusíadas, né, ele deixa bem claro isso, o terror dos deuses, né, do Olimpo, né? Era o quê? Que se os portugueses continuassem na sua investida, né, das grandes navegações e tudo mais, eles iriam impor aos outros, né, sair com a fé cristã. E aí, então, os deuses deixariam de ser adorados e o povo passaria a adorar o Deus cristão. Então, aí já havia esse temor dos deuses, né? Baco se opunha totalmente a isso. E aqui nós vemos, né, de uma forma mais histórica, mais concreta, né, não fantasiosa, não subjetiva, a questão, então, realmente dos jesuítas vindo aqui catequizar os índios, né, mostrando para os índios que eles tinham que ser cristãos, né, e não adoradores dos deuses que eles estavam acostumados a adorar. É uma outra, então, outro tipo de literatura dentro desse período quinhentista aqui no Brasil, né? Então, qual era então essa principal atividade, quais eram, né, as principais atividades dos jesuítas aqui no Brasil? Então, a produção de poesias devocionais, tá, pessoal? Então, eles faziam poemas que
iam ensinando, né, o índio a orar, a rezar, aquela coisa toda, e mesmo assim para eles mesmo, para português, mostrando aí sobre a questão devocional. Então, poemas mais devocionais, como também teatros pedagógicos, isso aí é muito importante, pessoal. Tá? O teatro pedagógico, gente, o teatro não tem como fugir dele, é uma arte fantástica, tá? Ela mexe mesmo com as estruturas, e aqui os jesuítas foram espertos, eles usavam o teatro, gente, para ensinar os índios a serem cristãos. Então eles faziam assim, megas produções assim com explosões, tá, de pólvora, aquela coisa toda, para mostrar, né, para os índios que os deuses que eles adoravam eram do mal, né? Eram demônios, que eles não deveriam adorar aqueles deuses, que eles tinham que adorar o Deus cristão, o Deus único, aquela coisa toda. Então, a gente vê aí sempre com passagens bíblicas, né? Então, apoiado em textos da Bíblia, etc. e tal, né? Então, produção de documentos, né? Os jesuítas tinham que informar, né, os governantes, tá, pessoal, sobre o que eles estavam fazendo, quantas pessoas já estavam convertidas, quantos índios já tinham deixado de ser selvagens, né, e agora estavam civilizados, né, adorando Deus cristão, aquela coisa toda, então tinha que informar tudo isso, tá? O principal autor aí nós temos o padre, né, José de Anchieta, um nome famosíssimo, né, na literatura catequética, né, aquele poema famoso que ele escreve na areia, tá? E ele era também defensor dos índios, tá, pessoal? Ele era contrário aí ao comportamento agressivo dos colonizadores, que queriam, inclusive, né, também escravizar índios, essa coisa toda. Mas vamos lá para frente. Aí, gente, nós temos aqui, né, ele desenvolveu um trabalho bem interessante, que ele criou uma língua, né, que era falada muito no Brasil na época, que era justamente saída do índio, né, uma mistura, que ele estudou muito a gramática, o tupi-guarani, aquela coisa toda, e ele, então, criou essa língua, que seria a língua nacional, que era o que a gente está falando hoje, né, que ninguém sabe o que é. Mas, aí, por quê? Que depois cortaram isso, Portugal cortou, não, ninguém vai falar essa língua, vocês vão falar o português mesmo, e aí, então, nós ficamos esse português nosso também maravilhoso, né, o brasileiro aqui, beleza? Mas vamos lá, então ele escreveu aqui, né, na festa de São Lourenço, né, também a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, né? Então nós temos um poema aqui famoso desse momento: depois de tudo criado por conto, peso e medida, disse Deus, seja formado o homem como treslado de nossa imagem subida, e criou Adão, a quem dotou da semelhança divina, mas foi tal sua morfina que muito depressa borrou aquela imagem tão divina. Mas Cristo, Deus humanado, glorioso São Francisco, para limpar o translado que Adão tinha borrado, pondo o mundo em tanto risco, quis pintar e consigo conformar a vós, de dentro e de fora, com graça tão singular, que vos podemos chamar homem novo, em quem Deus mora. Né? Então, nós temos aqui um poema, né, já desse momento. E o padre Manuel da Nóbrega, gente, também é um nome importante, né? Quando se fala em literatura catequética, né? A gente já se lembra do Anchieta e do padre Manuel da Nóbrega. Então, você tem aí um grande sacerdote, aí, jesuíta, né, português, também líder da primeira missão, né, jesuíta aqui nas Américas, e o padre Manuel da Nóbrega, ele é de grande importância aí na questão durante, né, esse momento de colonização, de catequese indígena aí, ó. Aí que eu queria chegar na questão, né, não se fala índio, né, gente? Não se usa esse termo é pejorativo. Quando você se referir aos povos indígenas, você fala o indígena, tá? Então, você não fala, né, eles moram em oca, né? É a casa do indígena, tá bom, gente? Isso são termos aí criados pelo europeu, né, que era de forma pejorativa, tá, gente? Então, suas obras são consideradas documentários históricos sobre o Brasil como colônia e ação jesuítica do século XVI, né? Então, daí você pode destacar aí as Cartas do Brasil, o diálogo sobre a conversão dos gentios, inclusive tem um trecho desse diálogo aqui, eu ponho só de uma fala, né, que é do Nogueira, né, Nogueira. Bem, se eles não são homens, não serão próximos, porque sou os homens, e todos, maus e bons, são próximos. Todo homem é uma mesma natureza, e todo pode conhecer a Deus e salvar sua alma. E este ouvia eu dizer que era próximo.
prova-se no Evangelho do Samaritano, onde diz Cristo, nosso Senhor, que aquele é próximo que usa de misericórdia. Então, olha lá, aqui ele então vai comparar, na verdade, a questão, né, do índio, né, com o samaritano. Então, ele também é esse bom samaritano, ele também é o próximo, né? Ele não é um bicho, ele não é um animal, né? Então, tem toda uma jogada interessante aqui no texto do Padre Manuel da Nóbrega. Vamos aqui para as questões, eu já estou com as alternativas aqui respondidas, mas nós vamos comentando, presta atenção aqui, a cena alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal, né, que, vamos pensar no contexto aí geral, né, de 1500, classicismo, essa coisa toda, consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Falou disso, pô, imita os modelos clássicos gregos e latinos, né? O pensamento lógico lá, a razão sobrepondo-se à emoção, né, predomina sobre a emoção. A estrutura da composição poética, né? Então, só pensar naquela questão, o soneto, epopeia, né? E as formas fixas, né? Que eu acabei de citar, a medida nova, que são os versos decassílabos, que convive com a medida velha, que era da Idade Média, das formas tradicionais. Então, qual é o movimento? Classicismo, só poderia ser isso, tá, gente? Não podemos fugir daí. Um poema aqui, né, um soneto de Luís Vaz de Camões, né? Então, aí para quem nunca viu um soneto, então nós temos aqui, olha, 2 quartetos, né? Uma estrofe com 4 versos, a outra estrofe com 4 versos e 2 estrofes aí com 3 versos. Então nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. É a forma fixa de soneto. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessas cidas se consente, não te esqueças aquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Então nós temos aqui um poema maravilhoso aqui de Camões, é claro, né? O nosso grande Camões fazendo uma alusão, né, a essa mulher, né, que se foi, que se perdeu, né, e tal, e que a gente faz uma ligação aí naquela lenda, né, da Dinamene, né, aquela que foi levada pelas águas e que Camões, né, optou por salvar o livro e não a mulher. Então vamos lá. No poema de Camões podemos perceber algumas características do classicismo, são elas, quais seriam, né? Então nós temos aqui, olha, equilíbrio entre os transes existenciais do poeta com a disciplina clássica. Gente, isso aí é muito importante perceber, tá? Porque no poema camoniano não existe derramamento emocional, aquela coisa chorosa, lamentativa, ai, ela se foi, se perdeu, e agora nunca mais a terei. Não, existe um equilíbrio entre emoção e razão. Tá? Então, esse equilíbrio, né, da emoção e da razão é próprio do classicismo, tá bom? Então, nós temos aí um poema que busca o ideal da perfeição, né? Então, tudo isso é muito importante, a condição humana, né? Que não tem como fugir dela. Então, está presente na obra camoniana. Aí, na última questão, né, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que, né, é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. A primeira alternativa aqui, ela me dá só falando da catequese, né? Não, é informativa e catequética, tá bom? E você percebe aqui, ó, poema de Bento Teixeira, prosopopeia, isso aqui é lá do Barroco, gente. Nada a ver ainda, nós não chegamos lá. Belezinha, pessoal, por aqui nós encerramos então a aula de hoje. Espero que vocês aí estejam satisfeitos, tenham gostado, tá? Espero vê-los em breve, tá bom, gente? Em nova aula aqui online, virtual, né? Em videoaula, videoconferência, não é possível, né, pessoal? Espero conhecê-los um dia. Gente, grande abraço aí para vocês, tá? Estamos juntos, do professor Sérgio Calheiros, ou Sérgio Palmares. Grande abraço a todos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.